Nós cantamos esperança. Nós cantamos vida num mundo totalmente perdido. Nós cantamos a glória de Deus num mundo em que não consegue ver a não ser a si mesmo. Nós cantamos a verdade num mundo de mentiras. Nós cantamos a justiça de Cristo Jesus num mundo de injustiças. O mundo precisa ouvir isso. Porque é essa verdade libertadora que traz esperança ao coração dos homens, dos pecadores, que olham para um lado, olham para o outro e veem que tudo está perdido. Que não há salvação nos homens, não há solução. Que não será a política nacional nem a eclesiástica que salvará o homem desta sociedade tão perdida. Nós precisamos de esperança e Deus dá esperança. Você olha para um lado, olha para o outro e vê que tudo está perdido e o Senhor revela uma palavra verdadeira de esperança. Ao Senhor pertence a salvação. Nós vamos à exposição dos capítulos 59 e 60. E é exatamente esse o significado do nome do profeta Isaías. É fantástico que esse seja o significado dele, porque na ordem de profetas, o profeta Jonas, pensando nos profetas clássicos, foi o primeiro de todos os profetas. E é ele quem profere essa frase no capítulo 2, versículo 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, e o que voltei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Este profeta proclama esta palavra, e de uma forma que não pode ser considerada coincidência, logo depois dele, Deus suscita um grande profeta, um dos, poderíamos dizer, o principal dos profetas clássicos, que carrega no nome dele exatamente a frase de Jonas. Porque a palavra Isaías significa exatamente isso. Ao Senhor pertence a salvação. E quando você ler a obra de Isaías, ela é a revelação da grande salvação de Deus, a esperança da humanidade, a esperança da vida eterna. Nós lemos já os 2 capítulos, na leitura alternada do culto. Portanto, nós não vamos lê-los totalmente. Mas vamos ler alguns versículos que nos ajudarão a relembrar o conteúdo e então apresentar aquilo que o profeta nos revela em 2 capítulos que nos trazem todo o plano redentor. Sim. Profeta que fala abundantemente da salvação, profeta considerado como profeta messiânico, porque foi o que mais falou de Cristo. Em 2 capítulos, ele fala todo o plano redentor. E, portanto, ele não poderia começar diferente. Ele começa dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz
a iniquidade. Pulando para o versículo 14. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos, às terras do mar, dar-lhes a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó, que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Pulando para versículo 15. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas. Nos teus limites, mas aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem para o seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Senhor Deus amado, bendito o teu nome para sempre. Ao Senhor pertence a salvação. Esta obra tão magnífica, tão sábia, que o Senhor realizou tão poderosamente e graciosamente, toda ela pertence a ti. Do começo ao fim, toda ela pertence a ti. E nós te louvamos, porque o Senhor é o Redentor, o único Salvador, o grande Deus, o Senhor de toda a criação, o pastor de teu povo. Obrigado, porque o Senhor nos revelou esta obra para nosso regozijo, para nos alegrarmos em ti, para proclamarmos a todos a grandeza das tuas obras. Portanto, fala, Senhor, pelo poder do teu Espírito e da tua palavra, fala e faz conhecida a tua obra, e engrandece o teu nome, e salva os pecadores, e edifica o teu povo, para que, ó Deus, nos alegremos em ti todos os nossos dias, porque tens feito grandes coisas e nós estamos alegres. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vocês perceberam que os 2 capítulos falam do plano de salvação. A grande questão é que o Antigo Testamento vai nos revelando o plano de salvação pouco a pouco, e Deus vai usando
todo o contexto histórico para revelar essa salvação. Observe que o contexto histórico que ele utiliza é exatamente o pecado de Israel, ou seja, especificamente Judá, estava vivendo uma miséria social tão profunda que não só Isaías como Miqueias, e nós vamos ver posteriormente o Abacuque, vão anunciar o juízo divino contra uma geração ou algumas gerações. Esse juízo decorreria no cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia foi o castigo de Deus sobre Judá, a purificação da nação para o cumprimento da chegada do Messias. Esse contexto caótico, social, a injustiça, a mentira, o engano, tudo isso era real e Deus faz uso desse contexto histórico para anunciar algo maior. Maior por quê? Porque envolve não só Judá, mas toda a humanidade. Envolve não só uma cidade, uma região, mas todo o mundo, de Adão ao último homem, a necessidade da salvação. E então Deus revela este plano, como ele executaria. E ele começa falando necessariamente do pecado do povo. Versículo 3: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Nós podemos aplicar isso nos dois contextos. Um é a realidade social que nunca a igreja deverá se conformar. Olhar para a sociedade e ver que ela está totalmente corrompida pela injustiça, o que para o nosso país se tornou comum a tal ponto de até o brasileiro considerar normal. É assim mesmo. A corrupção é uma marca do brasileiro e eu vi muitas pessoas, inclusive cristãos, tratar isso como normal. É aqui mesmo. Isso para Deus é detestável. Ele diz isso no final, versículo 14 e 15, ele diz: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Deus detesta a injustiça social. E observe que a injustiça social está relacionada à falta da verdade. A verdade foi retirada, ela anda tropeçando pelas praças. Logo não haverá justiça. No momento em que você tirar o conceito de certo e errado, a fonte, a causa, no momento que você disser que a verdade é relativa, no momento que você disser que ela é plural, no momento que você disser que ela é subjetiva, três males presentes em nosso dia, a relativização, pluralização e subjetivação da verdade, você simplesmente destruiu com toda a possibilidade de haver uma justiça social. Ou seja, um mundo que proclama tanto por igualdade e justiça, hipocritamente tira a verdade de seus fundamentos e, obviamente, nunca alcançará a justiça social. Porque a verdade é o fundamento da justiça. Afinal das contas, quem pode definir o que é certo e errado, senão um, que é Deus, o Criador de todas as coisas? De onde vem a nossa consciência de certo e errado? Eu sei que isso é certo, eu sei que isso é errado. E isso é universal. De onde vem? Senão de um, que é o nosso Criador. Tirar a verdade é tirar também toda a possibilidade de uma justiça social. E por isso o nosso país é tão corrupto, por isso o mundo está se perdendo, né, em suas relações sociais. E a igreja não pode se conformar com isso. Essa é uma aplicação. Quando a igreja vê a injustiça,
quando a igreja vê a corrupção, quando a igreja vê a mentira e vê que a sociedade está caminhando por rumos caóticos, a igreja tem que se levantar. Isaías é o profeta que representa a igreja. Isaías é o homem que carrega uma mensagem em seu nome. Ao Senhor pertence a salvação. Ele é a voz profética que a igreja deve proclamar. Porque a igreja é o povo de Deus de todos os tempos. E, portanto, ele aqui está representando ela. E então lembramos que Jesus enviou a igreja ao mundo para que ela pregasse essa mesma mensagem. Sempre que a injustiça estiver presente no mundo, você precisa se levantar como Isaías para anunciar a palavra do Senhor, para protestar toda injustiça, a fim de que Deus seja glorificado, a fim de que as coisas sejam restauradas. Mas a aplicação não é apenas uma aplicação local. Nossa cidade, estado, país, nações em geral. A aplicação, ela fala do homem como um todo. E Paulo, em Romanos capítulo 3, nos fala disso. Em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, ele diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ele cita diversos textos entre Salmos e o próprio profeta Isaías que nós lemos. Ele cita diversos textos que têm contextos. Mas observe que o apóstolo Paulo entende que Deus está usando o contexto histórico local para anunciar pelo profeta algo maior, mostrando a partir da realidade menor o que, na verdade, é sim uma realidade maior. Esta indução, como seria chamado, ela é a realidade da humanidade. Todos se perderam. Não há esperança. E aí nós já temos uma aplicação necessária. Você está esperando viver vida tranquila, uma vida boa, conquistar todos os seus sonhos, realizar tudo. Você está investindo para ver se um dia você, quem sabe, coloque uma cadeira de balanço à varanda de sua casa, de uma fazenda, de uma casa de praia, desculpa, ou mesmo no exterior, para desfrutar de tudo que você conquistou com seus esforços durante a sua vida. Cuidado, você está esquecendo que a realidade é que o mundo é um mundo de mentiras e injustiças, de ladrões e corruptos. Os seus sonhos serão frustrados em algum momento. Foi por isso que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, nos advertiu quanto ao perigo de fazer isso. Mateus 6,19. O Senhor Jesus nos diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói,
e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus não está dizendo, não tenha nada. Olha, você só precisa de uma roupa e trabalhe para comer. Não tenha mais nada. Algumas pessoas vão interpretar exageradamente, equivocadamente, que Jesus quis dizer isso. Bom, se elas quiserem fazer isso, problema delas. Não haverá para elas mal algum. Mas o que o Senhor quis dizer, o Senhor Jesus, é que o coração do homem se apega. O coração do homem é inclinado à idolatria, ele se apega. E se você está trabalhando para realizar sonhos que são a sua esperança de uma boa vida, você estará colocando seu coração sobre isso. Estará criando os seus deuses nessas coisas. E você verá que um dia será frustrado. Como ele disse, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O mundo, a realidade dele é que o mundo é de injustiças e mentiras. Então não podemos fazer dele a nossa esperança de boa vida. Não podemos esperar deste mundo a glória, ainda que lutemos para fazer dele uma casa melhor, um lugar melhor, um país melhor, uma sociedade melhor, mas não com a esperança de que alcançaremos dias tão gloriosos que coloquemos nesses dias a nossa esperança. Não. Porque a verdade é que o mundo ama a injustiça, está banhado na corrupção e vive na mentira. E enquanto isso estiver presente no mundo, não podemos fazer planos para ele, grandes planos. Isaías anuncia a realidade que você precisa ver. Você deve viver a sua vida da melhor forma possível, integralmente, honestamente, para a glória de Deus. Você deve trabalhar, se esforçar, mas com o coração e a mente naquilo que realmente pode nos dar esperança. Foi por isso que Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Viver com o pé no chão, mas a cabeça na eternidade. Viver com as mãos colocando em massa, fazer a obra do presente, mas com o coração na glória eterna. Esta vida marcada por uma dedicação no aqui e agora, e ao mesmo tempo com uma esperança que aponta e sempre estará na eternidade. Porque somente lá conseguiremos realizar, ter concretizada a nossa esperança. Se você coloca a sua esperança nesta vida, você vai ser frustrado. Marca de nossos dias: depressão, profunda angústia, desespero, suicídio. Por quê? Será que é porque o mundo se tornou materialista? Vamos ver se tem alguma relação. Tudo que existe é o aqui e agora, é a matéria. Você tem que trabalhar para viver o que você puder viver. As pessoas percebem que aquilo ali não preenche. Elas percebem que a angústia não desaparece. Elas percebem que as coisas se vão. Então, só existe aquilo. E o que restou? O desespero. As ideologias que o mundo aderiu, sobretudo falando do materialismo, o viver apenas para o aqui e agora, e tudo que nos resta é isso. Somos apenas uma evolução fortuita. Somos apenas nós. Não existe mais nada, não existe amanhã. A morte é o fim. E não uma esperança, porque não há amanhã para o mundo. Leva a sociedade à mais profunda crise que o homem já teve.
Porque durante toda a história humana, o homem teve sua fé. Ele acreditou que existia o amanhã depois da morte. Ele acreditou, mesmo com seus deuses, ele acreditou que havia algo para se aguardar. As religiões têm esperanças próprias, mais erradas que elas estejam. Então os homens colocavam a esperança nas crenças que tinham. Eles morriam numa luta porque esperavam receber uma recompensa pós-morte. Mas a nossa sociedade conseguiu ir para o mais profundo do poço e aderiu a um ídolo mortal. O materialismo é o pior dos ídolos que o homem já constituiu, porque ele tirou do homem totalmente a esperança. Por isso o suicídio aumenta. A depressão aumenta, as angústias profundas, o desespero, tudo está arruinado, porque o homem não tem mais esperança. Portanto, precisamos resgatar a esperança. Isaías mostra a realidade da miséria para anunciar a salvação. O final do texto que fala desta realidade é o versículo 16. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Deus olhou para toda a região de Judá. Deus olhou para todo mundo. E podemos dizer, já que é o propósito divino para toda a criação, e não achou um só homem, nem mesmo Isaías. Porque o próprio profeta Isaías não vive uma mentira. O profeta Isaías vive a verdade de que era pecador. Isaías, capítulo 6, versículo 5, quando se deparou com a glória de Deus, ficou estarrecido. Estava diante do Deus Santíssimo, o que fez ele ter uma percepção mais clara de sua miséria. Porque quando o homem se depara diante de Deus, a luz é lançada sobre seus pecados, e então todos se tornam evidentes. E ele disse, então disse eu, ai de mim, estou perdido! Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele estava esperando a morte, ser consumido pelo fogo da ira divina, santa e justa, e então se apavorou diante da visão gloriosa de Deus. Nem ele podia salvar Israel. Viu Deus que não havia um homem, um só, capaz de ajudar o pecador em seu estado de miséria. Então ecoa o nome de Isaías. Ao Senhor pertence a salvação. E a segunda parte do versículo 16, Deus diz, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Não havia homem para salvar a humanidade. Não havia um homem para salvar o pecador. Não havia uma só esperança de vida. Tudo perdido. Então o Senhor olhou a miséria da humanidade e disse para si mesmo, eu a salvarei. Observe que Deus não viu algo de bom para que dissesse, eu os amei. Antes, ele viu a realidade, o que é para nós um conforto tremendo, porque nos faz ecoar ao coração as palavras de Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 8, quando ele nos diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Quantas vezes você olhou aos céus e talvez nem mesmo tenha erguido os olhos, envergonhado pela sua miséria, e então pensou: eu não serei salvo, porque não há nada de bom em mim, porque Deus me amaria. Quantas vezes você precisou do auxílio e querendo clamar e dizer: socorro, Deus, porque o lamaçal me cerca a vida e eu preciso de tua ajuda, mas o coração se reteve pela consciência de que sua vida pecadora o tornava indigno diante de Deus. Então, sem saber o que fazer, se calou. O conforto desta palavra divina é que Deus já sabia disso. Ele não viu em você coisa alguma que o agradasse. Ele mesmo olhou a humanidade e disse: não há quem preste, não há um justo, não há um sequer, não há um salvador, não há um para interceder, não há um homem que fale a verdade. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, diz o apóstolo Paulo, citando os Salmos. Eu já sabia disso. E foi por isso que, vendo a sua miséria, que ele decidiu que pelo seu próprio braço traria a salvação. E pela sua própria justiça nos susteria. Então Deus anuncia a salvação. A salvação graciosa de Deus. Isso deveria ser um conforto tão grande. Quão tristes são aqueles que querem encontrar justiça em suas mãos para satisfazer a Deus. Quão infelizes são aqueles que não têm a justiça divina por suficiente, porque não sabe quão grande é o conforto disso. A justiça do Senhor é a nossa salvação. E então, nessa metade do versículo 16 até o versículo 21, ele fala de Deus providenciando. Observe que Deus não fica estático. Ele olha para a miséria humana, ele não ignora. Algo que, inclusive, você não devia fazer, mas é comum. Inclusive, recentemente, acho que a Nicole fez isso, uma postagem que dizia como é triste as pessoas verem o outro precisando de ajuda. Estou transmitindo a ideia, que eu não lembro as frases exatas, e não ajudar. A verdade, hoje até se tornou objeto de memes. Porque as pessoas veem um acidente e fazem uma pose para tirar uma foto com o acidente. Ajustam, fazem a pose. Elas veem um desastre e a primeira coisa que elas pensam é que aquilo é uma oportunidade para alimentar a vaidade delas e colocarem nas redes sociais a sua foto e atraírem muitas curtidas, porque tudo o que importa é que elas alimentem a própria vaidade. Deus não é assim. Uma vez, uma pessoa perguntou na rede social. Eu fiquei triste porque eu não vi resposta nenhuma boa. Eu vi mais ofensas do que respostas sábias. Porque a pergunta dela era importante. Por que tudo tem que ser para a glória de Deus? Não seria uma certa vaidade de Deus querer que tudo seja para a sua glória? É uma pergunta séria. Não era uma brincadeira. E as respostas deveriam ter sido ao mesmo nível. Sérias. A resposta: não, Deus não é vaidoso. Tanto não é vaidoso que Deus viu a miséria humana e não se agradou disso. Não se alegrou com isso. Ele não tirou uma foto vendo a desgraça da miséria humana para mostrar para todo mundo quão terrível o homem é e mostrar sua presença apenas. E no profeta Ezequiel, Deus diz que não se agrada da morte do pecador.
Deus não se agrada de ver os pecadores perdidos morrendo. Deus não tem deleite em lançá-los no inferno. Deus não tem prazer na desgraça de ninguém. Mas tudo é para a glória dele, porque é a única forma justa de se viver. Afinal, me responda, existe alguém que mereça a glória além dele? Alguém que tenha criado a todas as coisas? Alguém que tenha perdoado os homens? Alguém que tenha providenciado a salvação de Gênesis a Apocalipse? Alguém que julgue com justiça? Alguém que seja salvador, que seja o bom pastor? Existe alguém além dele? Não. Então não tem outra forma correta de se viver. Não há outra forma justa de se viver. Não há outra forma digna de se viver. Não há outra forma. Todas as outras maneiras de se viver, atribuindo-se glória a homens, a coisas, a ideias, todas as outras são ofensas, ofensivas a Deus. Por quê? Porque a única forma justa é essa. Não há outro além dele. Então não minta, não atribua a outro a glória que só ele é digno de receber. Ele é a salvação. Mas a salvação tem dois atos, digamos assim. Observe que nesses versículos, como disse, metade do 16 ao 21, aparece no anúncio da salvação juízo e redenção. A obra redentora, ela não é só o livramento da condenação eterna, mas o julgamento dos homens maus. Veja o contexto para você entender bem. Judá está vivendo profunda injustiça social. Nós estamos vivendo profunda injustiça social. E onde há injustiça social, obviamente há dois elementos. Caso contrário, não poderia acontecer a injustiça social. Aquele que pratica a injustiça e aquele que sofre a injustiça. É evidente. Se houver apenas um deles, não há nada. Então, em Judá havia os praticantes da injustiça, normalmente líderes, e os que sofriam a injustiça, normalmente o povo em geral. Ainda que dentre o povo, muita injustiça também fosse cometida entre os homens nas suas relações sociais. Portanto, a redenção, ela contempla a realidade de que há homens injustos e maus que fazem mal àqueles que querem a salvação do Senhor. Existe o joio e o trigo. Jesus disse isso. Então a salvação do Senhor, ela contempla toda a realidade. De tal modo que Deus fará justiça ao seu povo, àqueles que esperam na redenção do Senhor, julgando e condenando o mundo e trazendo a redenção graciosa para os que esperam por Ele. Versículo 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furor aos seus adversários, e o devido aos seus inimigos. Às terras do mar dar-lhes-á paga. Observe que ele anuncia que Deus sabe tudo o que acontece. Há um justo juiz em toda a terra. Não se engane. Pode ser que você não o veja, mas ele vê você muito bem. E ele dará a cada um segundo merece, nem mais, nem menos. Portanto, a obra da redenção contempla o juízo de Deus sobre os inimigos, sobre Satanás, os anjos caídos e todos os homens que em Apocalipse, por exemplo, aparecem como instrumentos do diabo para arruinar a vida da igreja. Os imperadores romanos perseguiram e mataram cristãos. Outros muitos fizeram isso. E Deus trará vingança. Paulo diz em Romanos capítulo 12, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Logo, a obra da salvação contempla a condenação dos homens,
Não que Deus tenha prazer na desgraça de alguém, mas por ser Deus justo, Ele tem que aplicar a justiça. E a salvação também contempla a justiça aplicada no juízo divino contra um mundo que o odeia. Os inimigos, ele fala, o furor aos seus adversários. Observe que a igreja precisa ter paciência, muita paciência. Quando nós perdemos a paciência e queremos fazer justiça com as próprias mãos, um dos salmistas diz assim, não faz isso. Salmo 37, Davi, certamente isso acabará mal. Tenha calma. Um salmo de um homem de Deus já idoso, que caminhou muitos anos com o Senhor e que muitas vezes viu os malfeitores tentarem destruí-lo, derrubá-lo. Aconteceu isso com certa frequência. Versículo 7 ele diz, diante das adversidades, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Isaías anuncia que o juízo vem de Deus. Então você precisa se acalmar. Não somos vingadores dos quadrinhos, não somos justiceiros. A igreja não tem esse propósito. A sua missão é proclamar a glória de Deus, as suas obras é praticar a verdade e a justiça. Mas a vingança vem do Senhor. Portanto, sempre que se sentir injustiçado, espere, tenha paciência, porque o Senhor é o Deus vingador. Dele virá a justiça. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Espere, para que Deus seja glorificado e você se alegre em ver que Deus age por aqueles que nele esperam. Porque a salvação também contempla o juízo divino. Mas a salvação não é só o juízo divino. Versículo 20 de Isaías 59 diz assim: virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Virá o Redentor. A esperança de salvação não está na condenação dos inimigos. Isso é muito importante. Você não deve colocar a sua alegria e esperança em ver a ruína dos nossos adversários, porque isso não conclui a salvação. A nossa salvação, ela é consumada na nossa redenção, no livramento da condenação, na vida eterna. É isso que esperamos. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará por sobre a terra. A nossa esperança de redenção está naquele que viria e que veio, o nosso Senhor e Salvador. A nossa esperança de salvação, portanto, aponta para a eternidade. Aponta para uma obra que não só é presente, mas é futura também. E você tem que viver por meio dela. Texto que menciono com frequência, Gálatas 2:20. Paulo diz: por causa desta esperança, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A salvação da igreja é Cristo. E ter Cristo como Salvador significa estar unido a Ele. Significa estar unido de tal maneira que viva nele. É interessante que Paulo aplica o versículo 17, que Deus diz que se vestiu de justiça e do capacete da salvação, ele aplica às nossas vidas. Em Efésios capítulo 6, versículo 14. Ele diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa união com Cristo faz com que nós nos apropriemos da justiça de Cristo, da salvação de Cristo. A nossa alegria é estar nele, é ser ligado a ele, é estarmos unidos a ele. Essa deve ser a sua alegria, que alimenta uma esperança sobre a eternidade. Se você vive apenas fazendo planos para o presente, ignorando que a nossa alegria é o fato de termos sido unidos ao único Senhor e Salvador, viverá uma vida de frustrações. Viva seu presente com o coração na redenção, na salvação, na vida eterna. Viva o seu agora com o coração no porvir, porque a nossa alegria é que ao Senhor pertence a salvação e Ele operou esta salvação nos unindo a Cristo. A justiça de Cristo nos foi dada, a salvação nos foi confiada e a esperança para alimentar todos os nossos dias, para vivermos nele. Capítulo 60, ele apresenta a consumação, a conclusão da salvação. Ele fala da glória eterna. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Versículo 15. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. A salvação pertence ao Senhor. Observe este último versículo que eu li, 15. No paralelo entre Mateus 23, versículo 37, em paralelo com Apocalipse 21. O Senhor Jesus olhou para Jerusalém, essa Jerusalém que Isaías está anunciando, falando da realidade, e disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quisestes. A Jerusalém que Isaías estava contemplando estava mergulhada em injustiça, e com o sangue nas mãos, porque matara os profetas de Deus. Mas Deus diz pelo profeta Isaías: de odiada que eras, você será constituída glória eterna, regozijo de geração em geração. E aí a gente vai para Apocalipse, capítulo 21. Versículo 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o
primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A proclamação da eternidade, a proclamação da glória eterna, que Isaías está anunciando. Versículo 23, nós temos a citação exatamente do capítulo 60 de Isaías. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isaías está anunciando os dias vindouros. A glória do povo de Deus estava por vir. É essa a sua esperança. Você deve viver o tempo presente com o coração na glória por vir, porque essa é a única esperança verdadeira que se pode ter nesta vida. E sem ela, podemos dizer aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, quando se deparou com uma doutrina demoníaca que estava sendo propagada na igreja, uma doutrina que dizia não haver ressurreição. Interessante, né? Parece com o materialismo também. Paulo disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. As falsas doutrinas sempre voltam, formas diferentes, mas sempre voltam. A única esperança do homem é a eternidade. A única esperança que podemos ter no coração, a única esperança que pode alimentar a nossa vida, é a esperança dada por Deus. São as promessas de Deus. E você precisa disso. Você precisa ter isso vivo no seu coração, para que em todos os momentos da vida você possa estar firme, perseverando. Caso contrário, você vai sucumbir. Você vai se frustrar e se desesperar, porque os sonhos não se realizam muitas vezes por causa do mundo marcado ainda pelo pecado. Olha para a salvação do Senhor e vê que o seu braço forte já operou e que Deus fez isso por conta própria, mostrando o seu tão grande amor. Contemple essa salvação e se alegre. Se regozije nela e então encontre alento para o seu coração. Gostei muito da distinção que o Vitor apresentou numa citação de C.S. Lewis, em que ele distingue contemplação de regozijo. Contemplar é vislumbrar, é ver e se alegrar sem experimentar aquilo. Mas se regozijar é experimentar aquilo que pode dar alegria. Nós não só contemplamos a salvação, nós nos regozijamos nela. E é por isso que mesmo preso, sim, depois de açoitado, e mesmo tendo passado em toda a sua vida por tantas angústias, por tantos falsos
irmãos, falsos profetas, falsos apóstolos, inimigos da cruz de Cristo. Paulo cita. Ele é capaz de dizer em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como é possível o homem ser açoitado com alegria? É possível porque a salvação pertence ao Senhor. Porque a esperança, toda a esperança que temos está nas promessas de Deus. É possível porque esta obra não depende de nós, mas é operada por nós e em nós, pelo único Senhor e Salvador, Cristo, que nos enviou o seu Espírito para aplicar ao nosso coração a sua obra redentora. Então, viva pela esperança da vida eterna. Você não será frustrado jamais. Você verá o mundo de injustiças, mas Deus já tinha avisado a você. Você se deparará com tribulações e angústias, mas Deus já havia nos advertido que no mundo teríamos aflições. Mas em todo o tempo de sua jornada, haverá uma verdade diante de seus olhos. Ao Senhor pertence a salvação. E então a glória eterna estará sendo contemplada de longe. Mas a obra de Cristo estará sendo desfrutada de perto, promovendo regozijo em seu coração. E a esperança estará alimentando a sua fé, para você não desistir jamais. E foi por isso que em Apocalipse Deus revelou uma igreja que, apesar de tantas gerações ter sido perseguida e morta, aparece em Apocalipse não como uma igreja derrotada. Ela aparece em Apocalipse como uma igreja vitoriosa. Eles foram perseguidos, esquartejados, maltratados, injustiçados, mortos de todas as formas. Mas em Apocalipse eles aparecem como uma igreja vitoriosa. Como isso é possível? Porque a vitória da igreja não está em seu sucesso aqui. Não está em conquistar a política nacional. Não está em ser rica, poderosa. A vitória da igreja sempre esteve em uma única palavra: perseverança. Em ela não desistir jamais, diante de todas as ameaças, estava a sua vitória. Como experimentaram os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A vitória destes homens não foi ter saído da fornalha ardente ilesos. A vitória deles foi alcançada muito antes, quando eles foram capazes de resistir ao mundo, perseverando em sua fé. O mundo é mau e injusto, mas tudo o que nós precisamos é perseverar na salvação do Senhor. Uma salvação que nós não alcançamos, nós não conquistamos, nós não realizamos, porque a salvação pertence ao Senhor. Tudo o que nós precisamos é perseverar até o fim. Então, que os teus sonhos sejam a eternidade,
Que sua alegria seja as promessas de Deus. Que sua esperança esteja em tudo aquilo que o Senhor anunciou a nós. Porque a salvação do Senhor é real. E é tudo o que nós precisamos para vivermos eternamente.